Olá pessoal, quem escreveu o Caibalion, uma obra muito conhecida talvez por muitos de vocês que estão lá pelos 50 anos, como eu, já devem ter lido essa obra, cujo autor até pouco tempo era desconhecido. E nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Muito bem, pessoal. Esta obra, então, o Caibalion, ela influenciou muito a minha juventude, acho que é de muita gente, né? É uma obra que foi publicada pela editora Pensamento, já mais ou menos, ela saiu em 1908, mas parece que já em 1912 o pessoal do Círculo do Pensamento já estava publicando esta obra. Então, ela já tem 110 anos a sua publicação no Brasil. Vocês imaginam então que em mais de um século, né, esta obra influenciou muito, muito a espiritualidade do nosso país. Vou colocar a capa aqui para facilitar para vocês. Né? Essa edição que eu vou analisar aqui é um pouco diferente daquela edição mais antiga que se consegue até em sebos em vários lugares do Brasil, né? Uma edição que foi muitas vezes republicada. Essa é a edição mais recente, que eu vou falar sobre ela. E como eu já prometi em alguns outros vídeos aqui do canal, me baseando nesta edição, eu vou fazer mais um curso com live aula aqui no canal, que vai se chamar Curso de Hermetismo no Contexto da Nova Espiritualidade. E nesse vídeo aqui agora vai ficar mais ou menos claro por que eu vou usar este livro nesta edição nova, né? Para fazer esse curso a partir de live aula, como nós já fizemos as live aulas de tarot. Porque este livro tem dois pontos interessantes. Um é que ele revela quem é o autor do Caibalion, que é William Walker Atkinson, um escritor, né, prolixo dos Estados Unidos, e porque ele traz também um manuscrito até então inédito dele, ele chama ali de manuscrito perdido, mas na verdade era inédito, chamado As Sete Leis Cósmicas. E uso esse livro porque ele interferiu, digamos assim, ou influenciou positivo ou negativamente muitos grupos ao longo do século XX até agora. Desde os grupos mais positivos, né, do pensamento positivo, novo pensamento, até chegar no Segredo, naquele filme, livro que vocês viram, até uma galera conservadora. Apesar de que os textos do Atkinson também flertam muito com a ciência do século XX, da época dele, de até a década de 30, ele morreu em 32, de um modo que eu considero bem aberto. Um dos pontos que eu observei lendo a obra, que eu não me dei conta quando eu era jovem, mas agora claramente, é que a obra ela permeia o pensamento sistêmico. Muito antes do Bertalanffy, né, que talvez 20 e poucos anos depois criou a teoria dos sistemas, depois da morte, né, 20 e poucos anos após a morte do Atkinson, a visão que o Atkinson dá no Caibalion, supostamente se baseando em um conhecimento antigo, hermético, egípcio ou grego, ele, na verdade, ele, de certa forma, já antecipa o pensamento sistêmico, que ele dá outros nomes para isso ao longo da obra. Isso eu vou falar mais no curso mesmo, né? Que vai ser totalmente gratuito em lives aulas aqui, gente. Serão 13 lives aula sobre este livro. E neste episódio aqui, da playlist Ciência Espiritual, o que eu pretendo falar é sobre a história do livro, para que fique como uma introdução àquele futuro, né, curso que já vai iniciar. Então, essa versão aqui que a Pensamento publicou, então se chama o Caibalion, edição definitiva e comentada. Um estudo da filosofia hermética por
William Walker Atkinson, escrevendo como Os Três Iniciados, que foi a autoria que ele colocou, né, no início. Introdução e edição de Philip Deslip, que vai ser onde eu vou me basear para fazer esse vídeo de hoje aqui. O que ele disse sobre isso. Tem até justificativos que mostram que realmente o autor mais provável do Caibalion é o William Walker Atkinson, por vários motivos. Isso nós vamos ver agora. Mas quem é, né, William Atkinson? Aqui eu vou colocar a foto dele para vocês, né, para vocês saberem quem foi essa pessoa. Na verdade, é como diz aqui, inclusive no livro, a identidade dos três iniciados, né, que seriam os autores do Caibalion, tem sido objeto de muito sigilo e rumor desde que o livro apareceu pela primeira vez em 1908. Então, essa edição abrangente, né, do Caibalion estabelece definitivamente William Walker Atkinson, que viveu de 1862 a 1932, como seu único autor. Advogado, comerciante, editor, escritor, ocultista e propagador da filosofia do novo pensamento, Atkinson também publicou várias obras com pseudônimos até bem conhecidos, gente. Por exemplo, Magus Incógnito, Theron Quill Dumont e o famoso Yogi Ramacharaka. Muitos de nós leram os livros de Yogi Ramacharaka da editora Pensamento. Na verdade, era mais um pseudônimo de William Walker Atkinson, gente. E eu li muitos desses livros. Tinha um amigo meu que era fã dos livros do Yogi. Que não era Yogi, né? E com este, né, foi publicado pioneiramente no Brasil no início do século XX pela editora Pensamento, na famosa coleção de 14 volumes sobre a filosofia Yogi, que vendeu mais de 280 mil exemplares. Né? Então, com seu verdadeiro nome, a editora Pensamento publicou já vários outros livros também, A Força do Pensamento, Sua Ação na Vida e nos Negócios, Conhece-te, Curso de Psicologia Utilitária, De Ti Depende Tua Sorte, e Magia Mental ou O Segredo do Poder Mental. Esses com o próprio nome William Walker Atkinson. Outros como o Yogi Ramacharaka e esses os três iniciados, o Caibalion. Bem interessante isso, né, gente? Realmente, essa figura do William é muito interessante. Ele era uma pessoa, assim, na minha opinião, pelo que eu consigo avaliar, incrivelmente inteligente. Não há como negar. Não há como negar. Então, na verdade, uma das características principais dessa obra, para quem ainda não a tenha lido, né, mas quem quiser pode adquirir essa edição específica, né, que nós vamos usar, inclusive, né, durante o curso, que eu acho que ela está em catálogo, eu comprei essa edição não faz tanto tempo assim, ou vai poder ler, né, estudá-lo através do nosso curso. Nós vamos interpretar o que está ali. Eu vou dar a minha interpretação, não só do que ele quis dizer, mas como isso pode ser adaptado a uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade que flerta com uma ciência espiritual, que não nega a ciência, assim como ele não nega a ciência nessa obra. Isso foi um dos pontos que mais influenciou a minha vida, eu até posso dizer para vocês, pelo fato de ser uma obra supostamente mística, né, de hermetismo, filosofia hermética, mas não negar a ciência. Pelo contrário, ser amiga da ciência. Então isso, posso dizer para vocês que o percentual que esta obra tem de responsabilidade em ter me tornado alguém amante da ciência e não negacionista é bem grande, bem grande. Mas já foi aproveitada, digamos assim, mal utilizada por conservadores. Isso nós vamos falar também aqui. Então, usando essa introdução do Philip Deslip, ele diz que o Caibalion, ele primeiro que o original é um pequeno volume, né, gente? Aqui nós temos 2 textos, então esse livro novo aqui já tem com mais de 300 páginas, porque ele tem um texto novo, né, original, novo, que não tinha sido publicado ainda, que é chamado As Sete Leis Cósmicas. Né? Esse nunca tinha sido publicado até então. Mas até ali, o outro texto mesmo, que é o Caibalion, é um texto relativamente curto. Então ele não vai ser muito longo para a gente estudar. Então juntando os dois ficou uma obra mais longa.
Então, esse pequeno volume, que é o Caibalion original, ele resume a filosofia hermética em 7 princípios clássicos. E nós vamos estudar todos eles lá no nosso curso depois. Então, esses 7 princípios cósmicos herméticos, né, do Caibalion, conectaram os universos ocultistas do século XIX e XX. Na verdade, conectaram o antigo ocultismo com a ciência do século XX, na verdade. Né? Isso é interessante. Ou o final do século XIX também, quando ela estava numa grande transformação. Né? Unindo antigos preceitos esotéricos e organizando-os de modo que pudessem, com originalidade inigualável, inspirar um vasto e diferenciado grupo de seguidores até os dias de hoje. Então, o Caibalion não apenas formou a base para outros preceitos ocultistas e escolas de artes mágicas, como também desempenhou um importante papel em tradições norte-americanas tão divergentes quanto o pensamento positivo e o nacionalismo negro. Olha só que interessante, gente. Que coisa interessante mesmo. Né? Se por um lado o legado do Caibalion teve importância e influências singulares, por outro a obra também deixou um rastro de mistério e confusão. Devido ao fato de seu autor ter escrito sob um pseudônimo, as circunstâncias de sua publicação e o uso extremamente difundido do texto, o Caibalion parece existir numa espécie de limbo que lhe é único. Né? Nesse sentido, essa introdução que ele fez aqui, o Felipe, né, apresenta pela primeira vez não apenas uma história abrangente, né, da obra, mas também responde a muitas questões que envolvem sua criação, o que inclui a determinação definitiva da identidade de seu autor, William Walker Atkinson. Então, na época em que escreveu o Caibalion, William Walker Atkinson, um ex-advogado, redefiniu um antigo termo jurídico de sentido mais místico como um lema para seu livro The Arcane Teaching. A expressão é latina, ex uno disque omnes, que significa um único exemplo nos permite inferir todos os outros. Na nota do tradutor coloca aqui, exemplo extraído da Eneida de Virgílio, onde remete a situações em que um único exemplo ou uma única observação indica uma verdade geral ou universal. O lema era apropriado a Atkinson, que parecia abarcar todas as coisas com uma série infinita de temas em seus livros, artigos e conferências. Mesmerismo, habilidade para vendas, cura psíquica, budismo, criação de filhos, até a frenologia, que hoje é totalmente descartada, né? Lógica, e raciocínios clássicos, yoga, treino de memória e ocultismo, para citar alguns. Ele alternava a descrição de seus escritos. Ora se tratava de ocultismo prático, ora de nova psicologia, chamada New Psychology, ou novo pensamento, New Thought. E em momentos distintos ele se via como professor de metafísica e cientista da mente, quando não simplesmente um autor. Apesar de toda essa variedade, a mensagem central em toda sua obra, ou exemplo único, era invariavelmente simples e direta. A mente, quando controlada e utilizada, poderia mudar a vida de uma pessoa e fazê-la ascender. Então a gente pode ver, inclusive, que essa mente ela foi usada por grupos bem distintos. Tanto aqueles que usam a mente no pensamento positivo, que vai lá em Dale Carnegie, em Napoleão Hill e até O Segredo, há aqueles que usam a mente na magia, como sendo o principal fator de funcionamento da magia. Então são universos distintos, digamos assim. Né? Então o maior legado da produção de William Walker Atkinson como escritor talvez seja o modo como sua bibliografia de aproximadamente 100 títulos pode ser descrita não em termos de livros, mas em termos de séries de livros. A série New Psychology, Nova Psicologia, em 9 volumes, para a Progress Company, e outra série com o mesmo título em 4 volumes para a Elizabethtown Company, os 6 volumes da obra The Arcane Teaching e os 12 volumes da série Personal Power. Atrelados à produção e à mística que envolviam Atkinson, havia ainda mais de meia dúzia de pseudônimos que ele utilizou para assinar seus livros, entre eles o Yogi Ramacharaka Jerome K. Dumont
e Magos Incógnitos. Então, além de autor, Atkinson trabalhou simultaneamente como editor e colaborador das revistas Suggestion, New Thought e Advanced Thought, e também escreveu prolificamente para várias revistas, entre elas a Nautilus de Elizabethtown. A Atkinson envolveu-se com a International New Thought Alliance, INTA, né, da qual foi vice-presidente honorário por algum tempo, e frequentemente fazia palestras e conferências a convite de outras personalidades proeminentes desse New Thought, esse novo pensamento. Durante 3 décadas em que Atkinson escreveu, ele mudava com muita frequência, e pelo menos durante 3 períodos distintos morou tanto em Chicago como em Los Angeles, cidades que eram 2 dos mais importantes polos aglutinadores do misticismo e do esoterismo nos primórdios do século XX. Pouca gente sabe disso. Sua fama como escritor, sua posição como editor de revistas e membro da INTA, suas raízes em diferentes cidades e, não menos notável, sua personalidade gregária, tudo isso contribuiu para colocar William Walker Atkinson em contato em suas diferentes aptidões com um vasto quem é quem do New Thought e do esoterismo daquele momento. Julia Seton Sears, Ernest Holmes, Helen Wilmans, Henry Harrison Brown, Ella Wheeler Wilcox, Sidney Waltner, Christian D. Larson e Annie Rix Militz, só para citar alguns nomes aqui. Nascido em Baltimore em 1862, poucos meses depois da Batalha de Antietam, William Walker Atkinson foi criado em um sólido lar de classe média e recebeu sua educação formal em escolas públicas. Com um pouco mais de 20 anos e lutando para encontrar trabalho devido à morte do pai, parece que ele sofreu uma crise psicológica ou emocional, desaparecendo por vários dias, mas sempre retornando para juntar-se à sua família na casa em que vivia. Com o tempo, estabilizou-se, passou a trabalhar na mercearia da família, terminou por se casar com Margaret Foster Black em 1889. Tiveram 2 filhos, um deles, o Joseph, morreu na infância. Em 1893, como era comum na advocacia, passou 2 anos como aprendiz de um advogado na Pensilvânia, e depois de ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados, lá dos Estados Unidos, passou a atuar como um bem-sucedido advogado independente. Em um dado momento, já bem mais adiante na vida dele, ele já passou a se descrever como um ocultista teórico. Veja só que interessante. Mas carecia de experiência prática no início dessa vida dele como advogado. Sua situação, porém, o obrigou a pôr o conhecimento esotérico para funcionar no aqui e agora, e ele rapidamente adotou o utilitarismo da escola de pensamento positivo do New Thought, novo pensamento, e o fez com o fervor dos convertidos. Esse casamento do esoterismo com sua aplicação prática seria a pedra angular de seu pensamento pelos próximos 32 anos, exatamente como ocorrera com a visão do mundo e a linguagem legalista de sua carreira anterior. Veja que interessante. Então, ele realmente foi quem uniu o pensamento do esoterismo, do ocultismo, da magia, com o que depois foi chamado pensamento positivo. Então, o Caibalion foi uma fonte em que 2 grupos diferentes beberam ali. Entre setembro e dezembro de 1900, William Walker Atkinson se mudou para Chicago com a família. Ali deu início à sua nova vida de escritor, tendo concluído seu primeiro livro, o Thought Force, Força do Pensamento, depois de se estabelecer na cidade. Poucos meses depois, já havia começado a escrever textos anônimos para uma revista dedicada ao hipnotismo terapêutico e medicinal intitulada Suggestion, e logo passou a exercer o cargo de editor assistente. Então ele criou sua própria escola de ciência mental por um breve período e também dava consultas a pacientes e clientes particulares, uma prática que ele não abandonaria até o fim da vida. Ou seja, naquela época o hipnotismo estava na moda, gente? Então é natural que isso tenha acontecido. Tanto que em fins de 1901 ele se tornou o editor do The Journal of Magnetism, ou seja, o Jornal do Magnetismo, que logo mudou de nome, passando a se chamar New Thought, Novo Pensamento. E
essa revista era dirigida por um autodenominado especialista em hipnose chamado Sidney Blanchard Flower. Né? Muito interessante que aí foi onde ele começou realmente a sua carreira como escritor e tudo mais, né? E tem todo um processo, né? Em meados de 1909 a 1911, ele criou sua obra mais eloquente e a melhor condensação dos pontos essenciais da filosofia oculta, que é o Kybalion. É isso aí. Naquele período de 1907, por exemplo, que ela saiu em 1908. Mas foi naquele período, entre 1900 e 1908, que isso foi desenvolvido. Com um misto de imaginação, clareza e organização, o Kybalion incorporava modelos supostamente antigos de esoterismo com a ciência e a psicologia moderna. Então, um suposto esoterismo hermético egípcio grego, misturado com o cultismo mais moderno e até teosófico, porque ele cita Blavatsky em alguns momentos da obra dele, mas isso não chega a comprometer a obra em si, porque é só uma citação assim ou outra. Ela não é tão importante na obra. E mais a psicologia moderna da época, né? Da época. Então, juntando esses elementos, isso constitui o Kybalion e também depois o outro manuscrito, As Sete Leis Cósmicas, escrito bem depois, né? Uns 20 anos depois, já muda um pouquinho, já dá um desenvolvimento maior e acho bem interessante incluir isso, né? Inclusive nas nossas live aulas depois. Desde que foi publicado pela primeira vez em 1908, né, o Kybalion, e até hoje, o Kybalion exerce enorme influência sobre uma ampla variedade de escolas espirituais de pensamento, sem contar o fascínio de sua própria história, que então nós vamos falar agora, né? Vamos ver aqui então como que essa situação aconteceu. Eu não vou ler tudo aqui porque seria muita coisa, né? Então nós vamos dar uma resumida nesse sentido. Muitos dos livros, apesar dos vários obstáculos, né, muitos dos livros de William Walter Atkinson tiveram uma sobrevida muito maior que a de seus pares. A Grande Depressão testemunhou um recondicionamento dos dogmas centrais do novo pensamento, o New Thought. Como um dos autores mais conhecidos e prolíficos do New Thought, muitas das obras de Atkinson forneceram um modelo para os autores de livros de autoajuda que se seguiram a ele, como Robert Collier e Norman Vincent Peale. Peale e outros, né, encontraram um grande público para as ideias do New Thought, vendidas nos contextos mais mundanos de autoaperfeiçoamento e pensamento positivo. Ou seja, eles distorceram, né? Eles tornaram o pensamento do Atkinson num mec pensamento, ou seja, bateram no liquidificador e lançaram a autoajuda. Então o Kybalion, gente, batido no liquidificador, deu origem praticamente à autoajuda. Só para vocês terem uma ideia. E nós vamos tentar nesse curso, nessas live aulas, resgatar a originalidade disso, tirando esse elemento autoajuda na Namastê Gratiluz, que hoje ainda muita gente usa. Ainda que frequentemente criticado como simplistas ou desinformados, até os escritos de Atkinson, como Yogi Ramacharaka, por exemplo, estiveram entre os primeiros a abordar seriamente o tema do yoga. Um dos primeiros que deu essa importância para o yoga. Vejam que interessante isso. Mesmo sem ser um yoga indiano nem nada, né? E isso como uma prática a ser adotada, ainda que em parte depurassem essa prática através da cultura física, da teosofia, do New Thought. Então tinha mistura sim, e eu que li esses livros de Ramacharaka na minha adolescência até meus 20 e poucos anos, percebia isso, era uma coisa que me incomodava um pouquinho, né? Na primeira metade do século XX, quando mestres e missionários da Índia lentamente começaram a vir para o Ocidente, os livros de Yogi Ramacharaka conquistariam muitos leitores para o hinduísmo e o Vedanta. Tornar-se-iam catalisadores das buscas espirituais da Índia e ofereceriam os conceitos de respiração yogi e da consciência meditativa para a inteligência artística nos universos da literatura, do jazz, da dramaturgia e das artes plásticas. Porque eu fiz exercícios de respiração
que estão nos livros do Yogi Ramacharaka, até inspirados por um amigo meu que gostava muito dos livros dele. Ramacharaka, supostamente, um hindu do século XIX, seria redescoberto, na década de 1960, e continuaria a introduzir o misticismo e a meditação orientais para um grande número de buscadores e eventuais professores de yoga com formação própria. A influência iria tornar-se ainda maior à medida que outros levassem as palavras de Ramacharaka para outros domínios, como Carlos Castanheda, o conhecido seguidor do xamanismo, que colocou as palavras do yoga Ramacharaka na boca de seu suposto mentor, o guia Yaki Donpur. Ali já apareceu, né, na obra The Power and the Allegory, publicado, né, em 76, entre outras, né, ele acaba citando o Yogi Ramacharaka. Isso nos leva à obra mais significativa, né, do William. Vou colocar aqui de novo para vocês enquanto eu falo, que é o Kybalion. A obra pseudônima enfatiza esse paradoxo de influência e obscuridade. Apesar de impossível de ser entendido em sua totalidade quando separado de seu autor, o discurso sobre as 7 leis herméticas assumiu uma vitalidade extraordinária e de grande alcance, além de uma história própria. Né? Se uma única linha tivesse de ser estendida ao longo da história do esoterismo, tal coisa talvez pudesse ser realizada pelo cortejo de Hermes. As tradições e linhagens herméticas podem ser encontradas em uma miríade de escolas místicas e metafísicas que remontam a muitos milênios e se mantiveram enormemente flexíveis no transcurso do tempo. A figura original de Hermes era o deus egípcio da sabedoria, Tehuti ou Thoth. Mais tarde, Tehuti foi incorporado ao deus mensageiro grego Hermes, tornando-se conhecido como Hermes Trismegisto, ou Hermes o 3 vezes grande. Hermes Trismegisto foi colocado em praticamente cada ponto do espectro entre ser humano histórico e deus mítico imortal, e citado como contemporâneo às vezes como professor em alguns momentos indicado como Adão, com Adão, Noé, Alexandre o Grande, Enoque, Apolônio de Tiana, inclusive Moisés. Ainda mais importante, atribuiu-se a Hermes Trismegisto a autoria de uma coleção de 42 obras místicas conhecidas como Corpus Hermeticum, que também já foi publicado e eu já li na minha adolescência também, que incluía tratados de filosofia, magia e astronomia. Os escritos herméticos, ou hermética, constituíam uma força vibrante no mundo helênico. Sua influência está presente em obras neoplatônicas, pitagóricas e gnóstico-cristãs, embora fossem execrados por Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja. As obras herméticas entraram em declínio durante a Idade Média, mas foram redescobertas e retraduzidas na corte renascentista por Cosimo de Medici, tornando-se uma das principais influências nos campos da ciência, da cultura e da filosofia. A hermética também exerceu profundo impacto sobre os alquimistas e mágicos da Renascença, em particular o texto hermetista cifrado em 13 linhas, conhecido como Tábua Smaradina, que é a Tábua de Esmeralda. Vários sistemas de pensamento rosacrucianista estavam impregnados da filosofia hermética, e Hermes é citado em diversos textos primitivos como fundador mítico da maçonaria. É tudo misticismo e mítico mesmo, né? Muitos séculos depois, a sociedade teosófica incluiria uma grande parte da filosofia hermética em seus primeiros ensinamentos, e os descendentes e desafetos da teosofia, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Sociedade Hermética de Anna Kingsford e Edward Maitland, levariam a bandeira de maneira mais explícita. Houve muitos grupos que se autodenominavam fraternidade hermética nos fins do século XIX e primórdios do século XX. Dentre eles, o mais importante e influente foi a Fraternidade Hermética de Luxor, fundada pelo ocultista afro-americano Pascal Beverly Randolph, que em 1871 reeditou um texto hermético fundamental conhecido como o Divino Pimando, que eu já li também, bem interessante, mas muito simbólico, difícil de entender. E vários outros, né, que foram sendo criados, né, naquele mesmo período. Então, em meio à atividade hermética na virada do século, né, do século XIX para o XX,
William Walker Atkinson escreveu o Caibalion com o pseudônimo de Os Três Iniciados. Vou colocar a foto dele de novo aqui. Embora muitos textos herméticos tenham sido escritos em forma de diálogo, o Caibalion organizou as ideias de Atkinson sobre a sabedoria de Hermes Trismegisto em 7 princípios concisos, cada qual com o seu próprio axioma. Quais são eles? Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Ainda que a Tábua de Esmeralda também tenha reduzido a filosofia hermética a uma série de breves axiomas, o Caibalion analisou seus pontos principais, seus pontos centrais, explicando e detalhando cada axioma, além de apresentar uma estrutura subjacente a cada um deles. Portanto, alguns dos admiradores do Caibalion consideram que sua importância como texto autorizado sobre o hermetismo só fica abaixo do Corpus Hermético e da Tábua de Esmeralda. E hoje quase não há dúvida de que ele seja mais lido do que os textos mais antigos. Embora a influência dos textos herméticos específicos seja evidente no Caibalion, não fica claro se seu autor recebeu ensinamentos pessoais ou foi educado no contexto de alguma tradição hermética, ainda que, ao que tudo indica, Atkinson tenha tido a oportunidade de ser membro de uma delas. Aí o autor aqui faz até algumas especulações nesse sentido, mas não chega a uma conclusão quanto a essa questão. Não há nenhum registro claro de que Atkinson tenha pertencido a um grupo hermético, embora tais registros raramente existam. A semelhança que existe entre o Caibalion, outras obras de Atkinson sobre o ocultismo, e os escritos de grupos como a Fraternidade Hermética da ALI, pode simplesmente refletir influências compartilhadas, uma linguagem comum ou a criação de mitos na esfera do mundo esotérico da época. Contudo, a participação de Atkinson em um grupo hermético continua a ser uma possibilidade sedutora, realmente sedutora. Mesmo que os axiomas herméticos não fossem transmitidos dos lábios aos ouvidos reiteradamente ao longo dos séculos, em um sentido mais abstrato, os elementos do Caibalion que mais tarde seriam contestados ou denegridos encontrar-se-iam perfeitamente alinhados ao espírito da história do hermetismo. Se Atkinson for culpado pela criação de uma mitologia fantástica na introdução do Caibalion, com o objetivo de fornecer um cenário para suas ideias, que só lhe fossem parcialmente próprias, é muito difícil que ele tenha sido o primeiro filósofo hermetista a fazê-lo. O próprio hermetismo tem se mostrado propenso a criar sua história com base em seus períodos mais recuados no tempo. Ou seja, ele usou a mesma regra que muitos escritores antigos usavam, criavam toda uma mitologia em cima daquilo que estava sendo escrito. Então ele não é tão culpado quanto os antigos nesse sentido também. Da Renascença até nossos dias, um grande número de eruditos tem procurado localizar muitos dos escritos, desde a supostamente antiga hermética egípcia até o período muito mais tardio da Antiguidade Clássica, no qual Hermes Trismegisto era usado como um porta-voz conveniente e autorizado das filosofias mágicas e gnósticas dos primeiros séculos da Era Comum. Os primeiros textos herméticos foram quase sempre escritos anonimamente e por pequenos grupos de indivíduos não filiados e, sobretudo, bem antes dos embevecimentos da nobreza florentina na Renascença ou das altas expectativas dos endinheirados ocultistas ingleses, os primitivos textos herméticos eram populares. O público-alvo desses textos eram as pessoas subalternas e os pesquisadores de menor importância, ou aqueles cultos ou centros de poder extrinsecamente estabelecidos. Criticar o Caibalion por ser um tipo de ensinamento espiritual plebeu e inautêntico, se preocupar pelo fato de Atkinson ter usado um pseudônimo, ou questionar a autenticidade do texto equivale, em certo sentido, a atacá-lo pelo fato de ser tradicionalmente hermético. Veja que interessante. Então, na condição de livro, o Caibalion tem sido considerado como muitas coisas distintas, mas, em essência, o livro afirma-se como uma exegese, explicando e organizando uma obra mais antiga, também conhecida como o Caibalion. Ou seja,
o Caibalion cita um tal Caibalion, do qual ele não diz muita coisa sobre o tal livro que ele cita. Ele cita trechos de um Caibalion, né? Quase da mesma forma que Helena Blavatsky cita trechos das instâncias de Dzian, que ela fala na Doutrina Secreta, né? Sem apresentar uma prova de que essas instâncias existiram e tudo mais, né? Não sabemos. Então existe alguma semelhança até que se encontrou nesse sentido. Então ele cita um tal Caibalion, que seria mais antigo, original, e então o Caibalion escrito pelo Atkinson, ele mesmo considera como uma exegese desse Caibalion, só para vocês entenderem o que se quer dizer aqui. Então, o Caibalion do século XX, que é o do Atkinson, presta uma deferência muito respeitosa ao tal antigo Caibalion, que ninguém sabe se existe ou se foi inventado pelo Atkinson, se não é só uma mescla de conhecimentos herméticos dele que ele juntou nisso, né? O que se depreende claramente de sua natureza de coletânea ou compilação de máximas, axiomas e preceitos, no contexto de uma tradição secreta que foram transmitidos dos lábios aos ouvidos. E nela permaneceram. Então, ao contrário de quase todas as outras exegeses que explicam uma obra ou um texto sagrado, como, por exemplo, as que fazem comentários sobre diferentes evangelhos ou análises profundas de sutras budistas, o material de referência para o Caibalion de 1908, apesar de todos os mitos e conhecimentos de natureza tradicional que já estão presentes na introdução, parece nunca ter existido. O Caibalion argumenta a partir de um centro que ou foi imaginado ou usado exclusivamente como um artifício, que também aparece em obras antigas. Gente. A única comparação literária com isso, como eu falei agora há pouco, né, talvez seja o livro perdido de Dzian, um volume sobre cosmologia que se imagina ser o mais antigo do mundo e que a fundadora da teosofia, Helena Petrovna Blavatsky, afirmava ter lido e memorizado em mosteiros de lamas tibetanos, o que é controverso. Gente. Sua obra fundamental, A Doutrina Secreta, que é de 1888, portanto, né, o autor do Caibalion conhecia bem, pode ser considerada como um tipo de exegese do livro perdido de Dzian. Embora alguns eruditos da obra de Blavatsky o vissem mais como uma reformulação de textos já existentes, assim como deve ser o Caibalion do Atkinson. Eu particularmente considero isso também. Fazendo uma pequena digressão aqui, do ponto de vista da teosofia, digo, eu não acredito na existência do livro de Dzian afirmado por Helena Blavatsky na Doutrina Secreta. Eu acredito nisso que foi falado pelo Sleep aqui, que é provável que o texto de Dzian que ela apresenta na Doutrina Secreta seja uma reformulação de vários textos já existentes. Ela juntou aquilo numa suposta obra antiga. É assim que a coisa tem que ser analisada. Assim como o Caibalion do Atkinson também parece ter usado esse artifício. Veja que isso ainda não depõe contra o ensinamento em si que está envolvido naquela reformulação ou naquela quase mitologia da coisa. Se ao próprio Atkinson não ocorreu o artifício de escrever um comentário sobre uma obra imaginária, o livro perdido de Dzian é uma fonte tão boa quanto qualquer outra, nesse sentido. A comparação mais próxima de um antigo Caibalion imaginário teria sido a Tábua de Esmeralda, hermética, um texto fundamental para a alquimia e o misticismo da Idade Média, cuja forma mais antiga dentre as conhecidas é um texto em latim produzido no mundo árabe durante o século X. Essa é a forma mais antiga. As breves 13 linhas da Tábua de Esmeralda apresentam uma estrutura semelhante às 7 leis herméticas do Caibalion, e ambas empregam o famoso enunciado hermetista, segundo o qual, assim em cima como embaixo. O conteúdo do Caibalion traz diferenças muito distintas da historicamente famosa e amplamente difundida Tábua de Esmeralda, para estabelecermos entre ambas uma ligação que não se estenda para além de uma influência sutil e limitada. A própria palavra Caibalion, com certeza vocês devem estar curiosos por saber o que quer dizer isso, né? É de difícil entendimento, nunca tendo sido usada antes de aparecer como título do livro publicado por Atkinson em 1908. Ou seja, essa palavra nunca tinha sido usada antes. Ele inventou, provavelmente.
O sufixo ion, que aparece aí, né, parece sugerir uma origem grega mais antiga da palavra e aponta para uma possível ligação com o corpus primordial dos textos herméticos escritos em grego, mas não tem nenhum sentido na língua. Um pequeno grupo de pesquisadores já especulou que a palavra Kaibalion talvez tenha sido extraída da figura da deusa grega e romana Cibele, ou que talvez se refira à cabala do misticismo judaico. Aí seria uma corruptela de cabala, né? Mas a falta total de correspondência ou referência a qualquer dessas possibilidades sugere que, quando muito, essas especulações só remetem a uma coincidência. Se esse título tem algum significado, é possível que seja o de um anagrama. A inversão das primeiras sílabas da palavra para criar Al-Kib-Ion, né, sugere alquimia. E isso se ligaria à tese central de Atkinson, para quem a essência dos preceitos herméticos e o sentido mais profundo da própria tradição alquímica se processam na mente. Segundo Atkinson, a magia e o misticismo verdadeiros tinham por base a transmutação mental. Segundo ele, só aí tinham alguma realidade. Para o Atkinson, a única alquimia possível era a da mente. Não de transformar chumbo em ouro de verdade no mundo físico, era uma alquimia mental. E a magia também só funciona na mente. Essa é a lógica do pensamento de Atkinson no Caibalion e em outras obras dele. Então, embora o Caibalion tenha sido impresso e seus direitos autorais tenham sido registrados pela Yogi Publication Society em 1908, um anúncio de 4 páginas dessa obra, incluindo vastos trechos e um sumário idêntico, foi publicado na contracapa do livro Mystic Christianity, do Yogi Ramacharaka, o pseudônimo mais famoso e verificável de Atkinson um ano antes. É seguro presumir que, no mínimo, as partes principais do Caibalion já estivessem concluídas por volta de 1907. Textos anteriores sobre alguns dos 7 princípios herméticos já podiam ser encontrados em 1903 em The Science of Breath, né, a ciência da respiração, escrito por Atkinson como Yogi Ramacharaka. Apesar de seu verniz de antiguidade e de sua automitologização, há no livro referências que também situam sua criação em um momento específico do começo do século XX. Os usos frequentes que o autor do Caibalion faz de ciência moderna para confirmar os antigos princípios herméticos, sobretudo no que diz respeito a átomos e elétrons, apontam para descobertas feitas no final do século XIX. Então é bem interessante isso aqui. E os vários livros que ele cita também são do século XIX. Existem citações de livros no Caibalion que são, né, do século XIX. Atkinson tinha uma vasta gama de interesses e todos giravam em torno do tema central e recorrente encontrado em todas as suas obras: o poder dinâmico e transformador da vontade e da mente. Como demonstram seus escritos, não há dúvida de que ele mergulhou fundo na teosofia, no New Thought, que é o novo pensamento, nos primeiros escritos sobre psicologia, hipnotismo e sugestão. Em filósofos como William James e em textos contemporâneos sobre a ciência de sua época. Igualmente significativo é o fato de cada uma dessas diversas e idiosincráticas vertentes estar presente de uma forma ou de outra nas páginas do Caibalion. E nesse livro também não encontramos nada que esteja em circulação fora da esfera de conhecimentos de Atkinson, como a astrologia, o tarô ou a magia ritual. Não aparece nada disso nos livros do Atkinson, nem a astrologia, nem tarô, nem magia ritual, porque estavam fora do escopo do conhecimento dele. Quando alinhado às outras obras de Atkinson, desse mesmo período, o estilo do Caibalion é compatível e uniforme com elas, empregando o mesmo tom, a mesma voz e peculiaridades de sintaxe e escolha de palavras. Além da riqueza de indícios contextuais que no Caibalion apontam para William Walker Atkinson como seu único autor, há também outras formas de comprovação mais concretas. Na edição de 1912 de Who's Who in America, quem é quem na América, né, nos Estados Unidos, o verbete biográfico escrito pelo próprio Atkinson
a Rollo Caibalion como uma de suas obras. Ele mesmo assume que ele é o autor. Então não tem mais dúvida. Né? 5 anos depois, na introdução à primeira edição francesa do Caibalion, o tradutor da edição inglesa, Albert Caleb, descreveu o livrinho como obra muito profunda por baixo de sua aparente simplicidade, mas assegurou aos leitores que o autor do Caibalion, le maître physiciste américain W. Atkinson, que é como ele escreveu lá em inglês, né, tinha plena consciência do que havia escrito. Até hoje não houve nenhuma outra reivindicação autoral, né, do Caibalion que se tenha mostrado tão clara, pública e verificável quanto essa. Então a gente pode, digamos assim, fechar a questão nesse sentido, né, de que realmente o autor desta obra, né, é o Atkinson. E 3 iniciados, lá foi então o modo que ele deve ter tido, os motivos dele, né, para escrever. Tem muitas outras coisas que ele fala nessa introdução aqui. Né? O Caibalion, por que ele usou pseudônimo? Essa é uma das perguntas que o pessoal fala no início. Né? Uma das coisas que o Deslip fala aqui nessa introdução é que os pseudônimos geralmente são atribuídos a motivações sombrias, misteriosas, como nos casos de Vida Dupla. Né? Contudo, à luz do conjunto completo das obras de Atkinson e do seu contexto, o uso de 3 iniciados, né, como o nome dos autores, né, tem raízes muito mais mundanas, na verdade. Então, Atkinson estava longe de ser o único de seus pares a escrever obras sobre temas bizarros ou mágicos e assiná-las com nomes ou personas, né, igualmente exóticos. Além dos nomes fictícios de Claude Conlin, o parceiro de palestras de Atkinson em Los Angeles, Alexander McKeever Tyndall escrevia como Ali Nomad, e seu contemporâneo sediado em Chicago, o editor e autor L.W. DeLoance, usava túnica e turbante em suas fotos no frontispício de obras como The Hindu Book of Death, o livro hindu dos mortos. Embora os pseudônimos de Atkinson correspondessem muito pouco a temas específicos, eles seguem mais de perto a linha editorial de diferentes editoras. Então é por isso que ele talvez escolhesse vários pseudônimos. Um para cada tipo, né, de linha editorial em cada editora onde ele publicava seus livros. Né. Yogi Ramacharaka escreveu para a Yogi Publication Society. E Theron Quill Dumont publicou na Advanced Thought Publishing, enquanto as obras de Atkinson, assinadas com seu verdadeiro nome, né, foram escritas com muitas temáticas distintas em períodos distintos. Os indícios levam a crer que seus pseudônimos talvez fossem uma maneira de evitar a saturação do mercado com títulos assinados por ele mesmo e também de publicar novas obras enquanto mantinha contratos exclusivos de curto prazo com diferentes editoras. Aliás, eu mesmo, gente, nos meus primeiros livros, publiquei com um pseudônimo, Danea Tag. Depois que, né, nas edições digitais, apareceu o meu nome mesmo, Paulo Steckel, como estão em todos os que eu vendo digitalmente hoje. Mas eu preferi, desde o meu primeiro livro, né, Elohim Israel, Os Deuses de Israel, escrever com um pseudônimo. Então não é uma coisa tão incomum e não tão complicada assim. Né? Continuando. Algumas obras que Atkinson escreveu com um nome totalmente diferente na capa ou com pseudônimos que só foram usados uma vez diziam respeito a sexo ou ao ocultismo. Isso sugere que esses pseudônimos também eram um expediente prático para Atkinson, um ex-advogado, proteger-se numa época em que os Correios dos Estados Unidos e paladinos da moral pública, como Anthony Comstock, inspetor postal e criador da Sociedade para a Eliminação dos Vícios de Nova York, perseguiam regularmente autores e editores cujos livros sobre sexo ou magia eram por eles considerados como obscenos ou fraudulentos. Então, esse talvez mais um motivo. Então, Atkinson certamente extraiu uma lição desalentadora de sua mentora Helen Wilmans, a quem dedicou com especial deferência seu livro The Secret of Mental Magic, de 1907, né, O Segredo da Magia Mental, como uma fonte de inspiração, coragem, determinação e vontade. Na virada do século, né, do 19 para o 20, Wilmans
teve sua grande e florescente organização Mental Science na Flórida violentamente atacada por acusações de que suas promessas de cura à distância não passavam de fraude postal. Wilmans acabou sendo inocentada da acusação quando a Suprema Corte revogou as acusações de fraude, mas o ônus financeiro de tudo isso foi imenso. Então ela passaria os últimos anos de sua vida como uma sombra do que havia sido. Então essa Helen Wilmans era amiga, né, do Atkinson. Talvez a explicação mais simples e forte do uso do pseudônimo, né, por Atkinson, encontre sua explicação na própria história do Caibalion. Em resumo, o autor, com o nome misterioso e a mitologia e o preâmbulo correspondentes e bem-sucedidos do Caibalion, criaram um poderoso mito que se conectava com o imaginário de seus leitores e permitia que muitos deles o aceitassem como sabedoria irrefutável. Embora o Caibalion certamente fosse único em muitos aspectos, Atkinson também estava usando ideias que tinham muito boa circulação na época em que o livro foi escrito. Para os grupos unidos sob a bandeira do hermetismo, era comum descrever o universo em termos de leis cósmicas ou universais, ou seja, ele se aproveitou disso, né? Várias obras faziam isso, The Virgin of the World, de Anna Kingsford e Edward Maitland, da Ordem Hermética, entre tantos outros. Né? Além do hermetismo, também havia no Caibalion muitos elementos que poderiam ser semelhantes aos que predominavam nas ideias do New Thought da época, né? O novo pensamento. As ideias de Atkinson sobre alquimia mental formaram-se em parte por influência do escritor Francis Mulford de fins do século XIX. Então, esse é mais um dos influenciadores do processo. Né? As frases populares do livro do Caibalion, quão poucos há em cada geração que estão prontos para a verdade ou que a reconheceriam se ela lhes fosse apresentada, e os lábios da sabedoria estão fechados a não ser para os ouvidos do entendimento, desempenham uma dupla função na obra. Então, os ensinamentos contidos no Caibalion são raros e destinam-se a um público seleto. É isso que eles querem insinuar, né? Eles querem insinuar nisso. Mas o fato de o leitor encontrar aquelas palavras dá-lhe a certeza de que ele também pertence a esse pequeno e seleto grupo. Talvez o mais importante disso tudo, gente, esteja na criação, né, pelo Caibalion, de um sistema oculto, que além de ser decididamente mental, era ao mesmo tempo moderno e democrático. Oferecia um caminho para a sabedoria que não mergulhava em algum complicado sistema de iniciação secreta, preso a uma cultura exótica, nem se mantinha oculto sob o manto de rituais complexos, que ele nem cita nos livros dele. Ao contrário, seu sistema era fortalecido pela ciência e pela psicologia, e podia ser explorado pela moeda comum dos pensamentos e desejos cotidianos de qualquer indivíduo. Isso é muito interessante. Além do mais, no que diz respeito à autoria do Caibalion, a falta de pelo menos um autor moderno, particularmente adepto do hermetismo em si, não apenas impregnou o livro de uma autoridade misteriosa e mística, como lhe deu a flexibilidade necessária para lançar raízes sólidas, como era conveniente, no Antigo Egito, nas tradições da magia primitiva ou na alquimia renascentista. Praticamente quase a partir de sua publicação inicial, o Caibalion e seus 7 princípios herméticos foi usado como um texto padrão, fundamental ou uma obra introdutória ao estudo de um grande número de aspirantes ao esoterismo. Até eu comecei assim, né, gente? Tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Por isso, por fim, uma longa lista de autores e grupos que se mantêm em atividade até nossos dias usou os 7 princípios herméticos do Caibalion em lugar de outras obras mais antigas sobre o hermetismo, como a Tábua de Esmeralda, a Hermética Grega, o Pimandro, fosse o que fosse. Então isso é bem interessante. Em meados da década de 1920, o ocultista Alfred Henry arrolou os 7 princípios herméticos do Caibalion exatamente nas mesmas palavras e descreveu-os como as bases da doutrina Rosacruz. Então ele pegou esse texto do Caibalion, do Atkinson, e disse que isso é a base da doutrina Rosacruz. Então já começou ali a apropriação, né? Ele estava seguindo o forte precedente de George Winslow Plummer, cofundador da Societas Rosacruciana nos Estados Unidos, que anteriormente se referia ao Caibalion como a grande diretriz de toda a filosofia hermética e parte do evangelho de nosso pai Hermes. Aí o pessoal foi entrando na história, né? Vários grupos Rosacruzes caíram nessa questão,
Ele vai falando aqui. Embora todos esses grupos e escolas que estudavam Caibalion para sua fundamentação, né, no século XIX, XX, né, século passado, né, possam parecer dispersos, né, esses grupos, esse era certamente um objetivo não muito distante das intenções que o próprio Atkinson tinha para a obra. Durante sua vida, ele se recusou a aderir incondicionalmente a um grupo ou um sistema de crenças. Muito interessante isso, né? Isso já subentende a nova espiritualidade da qual falo, que essa é uma das características da nova espiritualidade, e por isso que as live aulas do Hermetismo vão se chamar, né, curso de Hermetismo no contexto da nova espiritualidade, porque isso foi inclusive um comportamento do autor da obra. Então, durante sua vida, Atkinson recusou-se a aderir incondicionalmente a um grupo ou um sistema de crenças. E em suas obras, ele instruiu sistematicamente seus leitores a experimentar, descobrir suas próprias verdades, permanecer independentes de todos os dogmas, mesmo que isso implicasse o descarte de boa parte de sua própria obra. E eu segui, inclusive eu, Paulo Steco, nos meus 20 anos no máximo, 18, até antes, 17, quando eu tive acesso a essa obra, exatamente essa lógica. Então, tudo que eu sou hoje como um pensador da espiritualidade tem a ver com isso, que o próprio Atkinson, na sua obra, de certa forma, instruiu ou incentivou os seus leitores. Então, no final do capítulo 14 do Caibalion, como vocês verão no curso, né, já, Atkinson oferece sua obra como uma chave mestra, um termo amplamente usado na época em sua acepção ocultista, que trará clareza aos preceitos alheios, o que servirá como um grande reconciliador de teorias distintas e doutrinas antagônicas. Então, muito interessante, né? Alguns anos depois da morte de Atkinson, o Caibalion vinha sendo modestamente usado como uma ferramenta comercial, olha só, anunciado na seção de classificados do The New York Times como 7 princípios poderosos para fomentar as técnicas de venda. Então, por 50 centavos, o aspirante a vendedor, em meio à Grande Depressão, né, poderia aprender técnicas de comunicação naquela obra de um antigo mago egípcio, Hermes Trismegisto, e fazê-lo em um escritório compartilhado barato e perto da Broadway. Olha só. Mais tarde, o Caibalion desempenharia um papel mais reservado, muito mais influente no modo como os norte-americanos viam o dinheiro, o sucesso e o melhor caminho para chegar a ambos, por meio de um dos autores e conferencistas mais populares e conservadores do país, Norman Vincent Peale, que se baseou no Caibalion, não só nele, obviamente, para criar toda a sua obra, e isso, né, criou essa ideia de sucesso, seja rico, financeiro e tudo mais. Tudo isso aí vem de alguma influência que o Caibalion teve também, né? Então é bem interessante essa questão. Até, né, cerca de meio século depois da publicação do Poder do Pensamento Positivo, de Rhonda Byrne, e vários outros, Napoleon Hill, Peale, o Carnegie e outros dessa autoajuda aí, de pensamento positivo, né? Rhonda Byrne lançou O Segredo em 2006, que virou também, né, livro, filme, né? Foi um filme de baixo orçamento que foi rapidamente seguido por um livro, né, que graças à divulgação boca a boca de uma pessoa para outra e programas de entrevistas e debates, tornou-se rapidamente um fenômeno de cultura de massas. Então os livros, né, do Segredo e tudo venderam milhões de cópias, o filme em DVD também, em poucos meses. Lembra daquela onda do Segredo? Né? Então o Segredo era simples, tinha pouco a oferecer que fosse novo para qualquer pessoa consciente da linhagem, né, do pensamento positivo, que vinha de Peale a Hill, passando pelo New Thought. Se todos concentrassem seus pensamentos no que queriam para a sua vida, atrairiam para si a realização de todos os desejos graças às leis do universo. Havia também pouca novidade em O Segredo para os que estivessem familiarizados com o Caibalion. Vibração, frequência, alquimia mental e a lei de atração. Só que de um modo incrivelmente mais namastê gratiluz, sabe? Vocês vão ver isso no curso que eu vou dar, né, nas live aulas, em que eu vou mostrar na origem como isso foi sendo deturpado. Então eu vou fazer comentários nesse sentido, para vocês verem como mesmo que uma proposta interessante pode ser facilmente deturpada. Em seu site oficial, O Segredo
colocava Hermes Trismegisto lado a lado com Henry Ford e Martin Luther King como uma das figuras por trás de O Segredo, e referia-se com desmedido exagero à mítica Tábua de Esmeralda como um dos mais importantes documentos históricos conhecidos pela humanidade. Na verdade, esses autores conheceram a obra do Atkinson e talvez tenham se influenciado, sim, por ela, né? De certa maneira. Mas a influência do livro, né, foi além das manifestações culturais de espiritualidade alternativa. Então, em consonância com a linhagem conhecida como hermetismo, o Caibalion oferecia-se como a filosofia hermética do Egito e da Grécia Antiga. Embora o grupo de pessoas que tentava enfatizar o que havia de grego no Caibalion fosse muito pequeno, houve várias tentativas de associar o autor do livro de 1908 ao antigo deus egípcio Thoth, assim como fizeram com Tarot também, parecia que fosse um livro egípcio, que não é, na verdade, como eu já falei em vídeos sobre Tarot aqui, né? E até no curso das live aulas de Tarot. E a fonte da obra, então, a um Egito decididamente negro e africano. Em 1969, o poeta e dramaturgo Leroy Jones fez um duro ataque aos ignoramuses, né, pessoas muito ignorantes, e impostores e cabeças de vento que leem o The New York Times, dizendo-lhes que os mestres ocultos dos negros eram negros também, inclusive o autor de O Caibalion. Nós sabemos que não é. Um quarto de século depois, Wayne Chandler escreveu um artigo influente para o Journal of African Civilization e mais tarde publicou um livro intitulado Ancient Future, que atribuía os 7 axiomas herméticos do Caibalion à divindade egípcia Thoth e os colocava em consonância com outros textos herméticos clássicos em um contexto explicitamente africano. Elijah Nickel, professor de trabalho social, usou esse ponto de vista sobre o Caibalion em muitos artigos, criando um conceito de terapia de orientação para a realidade centrada na África e usando os 7 princípios herméticos como base para um sistema de valores voltados para a África. Olha só que coisa, né? Mas agora vem uma coisa mais bizarra. Bem menos acadêmica, foi a reformulação do Caibalion em 2002 como The Sacred Wisdom of Tehuti, a sabedoria sagrada de Thoth, né? Reivindicada por Dwight York, do grupo nacionalista negro chamado United Nubian Nation of Moors. Pouco mais que uma reimpressão com o acréscimo de pseudo-hieróglifos e substituição seletiva de textos, né? Sacred Wisdom, foi a oportunidade de Dwight York esclarecer as dúvidas e ambiguidades sobre o Caibalion, que era, segundo ele, óbvio, né, um antigo documento egípcio que havia sido deturpado tanto pelos cananeus quanto pelos gregos. Olha como as pessoas contam histórias, gente. E assim tem muitos outros que ele fala aqui que usaram o Caibalion inventando história em cima de história. Ou seja, da mitologia original que o Atkinson criou, gente. É incrível como que as pessoas foram piorando a situação. Então o texto do Caibalion ele é dividido em 15 capítulos, né, originalmente. O capítulo 1 fala, fora a introdução, né? Ele fala o que é a filosofia hermética, em que também tem a mitologia que o Edson criou. O capítulo 2 cita os 7 princípios herméticos, então, em linha, e depois os outros vão analisando esses princípios. Aí o outro é a transmutação mental, o todo, o universo mental, o paradoxo divino, o todo em tudo, os planos da correspondência, a vibração, a polaridade, o ritmo, a causalidade, o gênero mental, como diferente do gênero físico, e termina com axiomas herméticos que são mais soltos, né? Mas ele tem uma outra obra daí, que é bem interessante, né, que foi publicada depois, que são as 7 leis cósmicas, que ele escreveu pouco antes de morrer, em 1931, morreu em 32. E esses já são só 10 capítulos, né, que tem as 7 leis cósmicas, que é uma reformulação do que ele escreveu no Caibalion, além da introdução, que é o capítulo 1. Aí depois ele tem nos capítulos seguintes, lei cósmica e leis cósmicas, as 7 leis cósmicas, a lei cósmica da unidade na diversidade, que é uma delas, a lei cósmica da atividade, ou do movimento, que inclusive, como eu vou explicar para vocês,
essa ideia de ritmo e movimento do Caibalion influenciou a minha ideia sobre o movimento como uma das bases da consciência que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. A lei cósmica da mudança, a lei cósmica da causalidade, a lei cósmica do ritmo ou periodicidade, a lei cósmica da polaridade e a lei cósmica do equilíbrio ou compensação. Tem muita coisa aqui, como vocês vão ver, então, quando a gente fizer nossa live aula de hermetismo baseado nesse material aqui, que antecipa o moderno pensamento sistêmico. Né? Do Bertalanffy para cá. Até Erwin Laszlo, de certa forma, acaba bebendo nisso mesmo sem perceber, gente. Então é isso que eu queria dar para vocês, uma introdução dessa obra. Quem já leu sabe o que ela diz, né? Sabe o que ela traz. Quem não leu vai saber nessas live aulas. Né? Colocando aqui mais uma vez a capa e o seu verdadeiro autor. Né? E toda uma mitologia que foi inventada em cima e foi piorada. As pessoas adoram fazer isso, né, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham ficado curiosos, né, pelas live aulas do curso de Hermetismo no contexto da nova espiritualidade. Aí eu não vou falar sobre a história, esse vídeo aqui é a introdução, é isso, né? Conta a história do Caibalion, do seu autor, mas eu vou entrar direto daí no tema, né? Os temas dele. Essa edição em português, a edição nova dele, diz aqui que o Caibalion foi originalmente publicado em 1908. Primeira edição do Torture 2008. O capítulo sobre as 7 leis cósmicas foi finalizado em 1931. O copyright da introdução 2011 do Philippe Deslippe. Né? Copyright da primeira edição brasileira dessa versão aqui definitiva de 1978 da Pensamento Cultrix. Né? Então já faz algum tempinho, né? E é bem interessante, realmente, esta obra, e vocês vão confirmar isso quando eu apresentar para vocês nessas live aulas. Gente, quem gostou desse vídeo, dá aquela curtida, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Se puder nos ajudar se tornando membro do nosso canal, temos 3 faixas de contribuição e agradeço muito se vocês puderem ajudar. Se não puderem ajudar sim, mas quiserem fazer um Pix em qualquer valor, gente, aqui está a minha chave Pix, paystackle@gmail.com. Vocês podem fazer doação em qualquer valor, a qualquer momento, para ajudar o canal, ou usarem também o Valeu, que é o sistema com aquele coraçãozinho que aparece aí, né, nos vídeos agora que o YouTube já nos permitiu colocar. Valeu demais, que se chama esse sistema, em que vocês também podem doar qualquer valor diretamente. Mas se quiserem fazer pelo Pix, estejam à vontade para isso. E quem quiser me seguir nas redes já sabe. Meu Instagram, @paystackle, youtube.com/paulosteckel, Twitter, _paystackle, página no facebook.com/canal paulosteckel, e o meu e-mail, paystackle@gmail.com, além de ser minha chave Pix, é também para onde vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês bem entenderem, gente. Eu estou totalmente à disposição de vocês. É isso, então, e nós vamos nos encontrar já já nas nossas live aulas desse curso de Hermetismo no contexto da nova espiritualidade. É isso aí, pessoal. Até a próxima!